Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando os irmãos estão em pé, vamos abrir a palavra de Deus. Texto da carta aos Gálatas. Nosso pastor já fez uma leitura inicial, mas eu gostaria de ler aqui, a partir do versículo 1. Depois que nós lemos a palavra do Senhor, aí a gente vai tecer algumas considerações. Gálatas capítulo 1. Eu vou ler até o versículo de número 8 e gostaria que depois todos os irmãos lessem o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vos anuncie outro evangelho, digo melhor, no 8, mas ainda que vós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Todos os 9? Assim como... Amém. O servo de Deus já orou aqui conosco. Os irmãos podem assentar. Irmãos, eu primeiramente quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui para ministrar a sua palavra. E louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Bernardes, pelo convite que os irmãos nos fizeram aqui, né? Pastor Marcos Del Rey, que é o vice-presidente e também diretor administrativo da FATEBEN. Deus abençoe o pastor e a diretoria que está aqui, os pastores, diretoria, Deus abençoe. A todos os pastores, que Deus os abençoe, os obreiros, as obreiras que estão aqui, a liderança e toda a igreja que está reunida aqui, que Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastor Davi Teles, que é o diretor pedagógico da FATEBEN, os irmãos que trabalham na FATEBEN, todos os professores e os alunos, que Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui com os irmãos. Então, estamos aqui, irmãos, submetidos a um tema, o Evangelho em essência e a sua aplicabilidade na evangelização e educação cristã. E os versículos escolhidos são versículos 6 até o versículo de número 9. E vocês que estão com o material aí, vamos acompanhar. Deixa eu abrir aqui, ver que página que está aqui. Está justamente na página 2. Já está o material aí para os irmãos que estão com a apostila e os que estão acompanhando no seu celular. Então, a epístola, irmãos, aos Gálatas, ela ocupa um primeiro lugar, né? No plano das epístolas paulinas, porque ela trata da vida do apóstolo Paulo e também
centraliza a vida do apóstolo Paulo sobre o Evangelho na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E mostra também as dificuldades do apóstolo Paulo garantir a sua missão evangelística entre os gentios, que para isso ele foi chamado. Então, nessa carta, Paulo defende com vigor o seu apostolado e também a liberdade do cristão perante a lei judaica. Porque é um período difícil para nós que estamos agora no século XXI entender, porque nessa época o templo em Jerusalém ainda estava erguido. E a adoração, o centro da adoração, mudou para o Calvário, o lugar onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, onde o Senhor Deus pode, através da cruz, que não é algo fácil para compreender, para os judeus é loucura, para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura. Alguém ser morto, crucificado, ao lado de 2 salteadores, e isso ser causa de salvação, era muito difícil de poder entender isso. E o templo ainda estava construído e continuando as cerimônias no templo. Então, isso mostra também a dificuldade do apóstolo de falar sobre a liberdade do cristão e o evangelho entre os gentios. Mas para nós que cremos em Jesus é poder de Deus e salvação, amém, irmãos? Porque o pecado, irmãos, ele é tão horrendo que ele exige como satisfação da pena a morte. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E Cristo morreu pelos nossos pecados. Então ele vai tratar disso. A epístola é uma carta, né, escrita no século I, por volta do ano 49. Tem muita argumentação sobre isso. E eu não gostaria de entrar muito profundamente na questão histórica da carta, porque tem outras temáticas que o pastor Eliel vai tratar. Então, a gente vai apenas me deter aqui, vou apenas me deter no tema que foi me passado. E vamos apenas passar rapidamente pela questão histórica da carta aqui. Então, é a carta magna de liberdade, né, e espiritual, né, liberdade espiritual de todo o mundo. É um documento revolucionário, para a época, inclusive, e para nós também, irmãos. Por que para nós também? Porque é fácil ter um Deus em que as pessoas podem pegar, mensurar esse Deus. Mas a palavra de Deus, ela mostra aqui que o nosso Deus, ele vive, subsiste pelos séculos dos séculos eternamente, e o justo, aquele que quer servir a Deus, o serve pela fé. Precisa crer. Não tem no que você se pegar, a não ser na fé, e a fé é muito poderosa. Vamos falar disso um pouco. Para os estudiosos, é por isso que o evangelho parece que, né, para alguém é difícil de crer. Como que pode você crer no Senhor e estar salvo? As pessoas precisam de alguma coisa para contrabalançar isso, porque nós estamos muito ligados à relação de troca. Você vai no mercado, você vai no lugar, você compra, você paga. Mas aqui no evangelho é diferente. Você creu em Cristo e de graça você é salvo. Irmãos, não é porque a graça é graça barata, não. A graça é de graça para nós, mas custou o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é cara também para nós, porque exige vida santificada. Isso não é brincadeira também, não. Mas para a salvação, nós não tivemos que fazer nada, a não ser crer em Cristo. Para os estudiosos da epístola, ela é um cabedal de doutrina, né, cujo mérito é empolgante,
levando-nos a distinguir a grandeza que existe na salvação pela fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo, acabei de falar, e é muito certo que já sabemos disso, né, que o apóstolo Paulo, ele abre essas igrejas, não é uma igreja específica, é uma sequência de igrejas na região da Galácia, e ele abre por volta da primeira viagem missionária, ele já abre ali. Mas, como ele era missionário, implantava igrejas, sofreu muito nessa região, estabeleceu presbíteros para cuidar da igreja, e depois vem aqui os chamados judaizantes, ou os falsos mestres. Como a igreja, irmãos, ela é composta de judeus e gentios, a gente tem duas heresias que saem disso. Tem os judeus que vêm para o evangelho, mas traz aquela tradição e não consegue compreender e aceitar que a salvação é apenas pela fé e vai criando uma certa heresia que tem que complementar alguma coisa no evangelho a partir da guarda de obras da lei. E vem também os gentios, né, aqui os chamados gregos, que representam os gentios, para a igreja também se converte, e muitos deles têm muita dificuldade de crer que Deus podia se fazer carne em Cristo, e vai criando também as heresias chamadas gnosticismo. Não vamos falar disso agora, porque eu sei que os alunos e os pastores, as lideranças sabem muito bem disso. Então, as heresias surgiram de dentro da própria igreja, por causa dos povos em que a igreja, né, o que significa igreja? Tirados para fora. Então, o Senhor traz dentro dos judeus, dentro dos gentios, então vem, e depois que está dentro da igreja, se não tomar cuidado, pode criar alguma heresia. Foi isso que ocorreu. Então, vieram algumas pessoas, depois que o apóstolo Paulo saiu, e trouxeram doutrinas errôneas para aqueles irmãos, e a pessoa, para trazer doutrina errônea numa igreja, ele precisa atacar a autoridade da liderança que ali está. E com base nisso, eu estava sentado ali, pensando se eu deveria falar isso ou não. Mas me veio aqui ao meu coração novamente, então eu creio que o Espírito Santo quer que a gente fale rapidamente isso aqui. É um entendimento teológico que eu carrego dentro do meu coração. Para mim, o estudo da palavra ou a teologia é apenas para servir a igreja, não tem outro entendimento. Sentar para ouvir e levantar para servir. Dentro desse entendimento, a igreja é que determina, é a liderança que determina. E nós que estamos estudando a palavra, estamos apenas estudando e aprendendo. Os irmãos estão de acordo comigo nisso? Amém, graças a Deus. Porque muitas vezes a gente está estudando e acha que não podemos nada, irmãos. Quem determina é o Senhor, por intermédio da liderança que Ele estabelece. E a gente que estuda para servir. Então está isso aqui. Então alguém, para ensinar uma doutrina errada, tem que enfrentar a autoridade da liderança que foi estabelecida. E eles não pensaram duas vezes em enfrentar a liderança do apóstolo Paulo e questionar o seu apostolado. Por isso que ele já vem aqui escrevendo essa carta, e ele não está com... Parece-me, irmãos, os estudos que nós entendemos, que o apóstolo Paulo era meio nervoso, né? Era meio colérico, né? E os estudos levam por esse caminho. E aqui ele não está muito saudável, ele nem coloca a saudação costumeira como é nas outras epístolas, e nem o final também, as recomendações finais, ele também não coloca, ele termina de forma abrupta ali. O término desta carta é esse: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Isso é o final da carta. E ele não está muito bem, não. Mas por quê, pastor Almir? Porque verdadeiramente com falsos ensinadores tem que tratar de forma severa. Então, os dois temas principais na carta é o apostolado dele, é a defesa do seu apostolado e também do evangelho. São os dois temas principais da carta.
E ele vai reivindicar o título de apóstolo, porque foi o que o Senhor Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Há um questionamento que ele não é apóstolo, então ele vai falar sobre isso, do seu apostolado. No capítulo 1, ele vai mostrar a sua chamada. Não tem como pregarmos o evangelho se não tivermos uma vida que condiza com o evangelho. Porque o evangelho é primeiramente a nossa vida. Então o apóstolo vai mostrar isso no capítulo 1, quem era ele. E depois ele vai mostrar quando Deus o chamou para ser apóstolo. Ele diz que eu não consultei nem carne, nem sangue. Nem voltei para poder aprender ali com os demais. Ele vai para a Arábia. Irmãos, é certo que ele aprendeu muitas coisas com Pedro, com Tiago, com Barnabé, com tantos outros discípulos, mas em nenhum momento ele vai citar isso como prioridade. Ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor. Não é que Paulo está desprezando as autoridades que Deus usou para ser instrumento de bênção na vida dele, mas ele está ressaltando aqui que quem trabalha no evangelho tem que ter convicção da sua chamada. Ser apóstolo é ser um mensageiro. E ele é designado apóstolo porque o Senhor apareceu para ele. Ele não foi escolhido por homens, foi escolhido por Deus. O seu chamado não era humano. O seu chamado era essencialmente divino. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque quando a gente começa no ministério, a gente acredita em muitas coisas. Mas o bom mesmo é acreditar em Deus e ter a convicção, porque tem hora que você vai se valer apenas da convicção de que Deus está com você. Porque a liderança tem a ver com solidão. Você está rodeado de muita gente, pode ser o momento que você esteja só. Tem muita gente que você está só. Isso aí não dá para explicar, né? Mas é porque a cabeça da gente, irmãos, quer alguma coisa que as pessoas não podem nos responder. Deus põe-nos nessa situação para que a gente possa aprender diretamente dele. Então tem hora que é por convicção. E ele vai dizer que foi o Senhor que o comissionou na estrada de Damasco. E Paulo se refere à visão de Cristo ressuscitado, sendo uma condição essencial do seu apostolado. Ele viu o Senhor. Isso aqui está querendo dizer que ele faz parte ali do grupo de apóstolos, né? Não dos 12, mas também o Senhor o chamou. 1 Coríntios 9, versículo 1, diz assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então ele está aqui dizendo aos coríntios que ele é apóstolo sim, e que ele viu o Senhor ressuscitado. Ele está se referindo lá na estrada de Damasco. 1 Coríntios 15, 8 e 9. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu não sou menor dos apóstolos. Melhor, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele menciona por Deus Pai, ele está mencionando aqui, irmãos, que a sua autoridade veio diretamente de Deus, e também foi o Senhor Jesus ressuscitado que comissionou ele na estrada em Damasco. Atos capítulo 20, versículo 24, vou citar esse versículo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Até aqui está tudo bem com os irmãos? Irmãos, compreendendo? Que coisa boa, hein?
Por isso que é bom falar com pessoas inteligentes, né, pastor? Estão compreendendo tudo. Então, vamos lá. E o que é o Evangelho? Essa foi a temática que me coube aqui. O que é o Evangelho em essência? Gálatas 1, 6 e 7. É possível colocar ali Gálatas 1, 6 e 7? É possível? Não sei se é possível. O Evangelho, em grego, irmãos, é Evangelho, quer dizer boas novas. Na literatura antiga, era alguém que recebia recompensa por trazer uma boa notícia, mas depois isso foi transferido para a literatura cristã como verdadeiramente boas novas. Então o Evangelho é boas novas. Gostaria que disséssemos juntos boas novas. Vamos lá? Boas novas. Nunca pode ser velha nova, né? Me veio aqui algo, irmãos. Como a gente está no entendimento de seminário, eu vou dizer aos irmãos isso. As pessoas muitas vezes usam, né, e falam assim, a palavra de Deus se renova. Mas a palavra de Deus nunca diz que a palavra de Deus se renova. Ela diz que as misericórdias do Senhor se renovam dia a dia. Porque a maneira como Deus cuidou de você ontem, está cuidando hoje, vai cuidar amanhã de maneira diferente. Porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Mas a sua palavra não se renova, porque nunca ficou velha. Ela é sempre nova. Eu entendo porque os irmãos falam que se renova. Eu entendo por quê. É porque a gente muitas vezes fica mal, e a palavra, né, não faz aquele efeito, e quando a gente busca a Deus, a gente acende de novo, e a palavra se renovou. Não foi a palavra, foi a palavra que renovou nós, que estávamos ruins. Então vamos dizer uma nova, eu vou perguntar o que é o Evangelho, e vocês respondem boas novas. O que é o Evangelho? Então nunca velha nova, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa boa. Muito obrigado quem colocou ali para nós. Vamos ler, irmãos, juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Maravilho-me. Muito bem, ao 7. O qual... Muito obrigado, o irmão que colocou ali para nós, muito obrigado. Irmãos, então, eu dividi aqui em 3 coisas aqui, em 3 subtópicos. Eu retiro a palavra coisa e vou dizer aqui em 3 subtópicos o que o Evangelho é essência. Então, primeiramente, o Evangelho, ele é a palavra de Deus. O que é isso, pastor Almir? É a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho é a boa mensagem de Deus em Jesus Cristo. Nele Deus cumpriu suas promessas a Israel, já foi orado aqui para Israel, e que o caminho da salvação foi aberto a todos. Deus escolhe Israel, mas o entendimento de Deus é salvar a todos. O Evangelho não deve ser colocado, irmãos, em contraposição ao Antigo Testamento. Vamos ler o Antigo Testamento, vou ter dificuldade. Não, é naturalmente que a gente entende o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não pode ser colocado em contraposição. Ah, não, eu vou ler só no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento são coisas antigas. Não, a palavra de Deus, ela não se contradiz. Elas apenas cumpre em detrimento do outro. Melhor, um cumpre aquilo que foi designado pelo outro. Mas antes é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Muito bem. Aqui, irmãos, tem um texto de Mateus 11, 2 a 5, que eu não vou ler, porque a gente tem um tempo estabelecido aqui para falar, mas é João Batista perguntando mandando seus discípulos perguntar para Jesus. Pergunta lá se é ele
que foi prometido, o que ele está querendo dizer? Se é ele o que foi falado nas Escrituras sobre ele, ou se nós esperamos outro. Então ele cria que o Senhor Jesus Cristo era o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Então Jesus faz um bocado de milagres ali e manda os discípulos de João correr e falar para eles, né? Então, o Evangelho, ele é a palavra de Deus. 2 Timóteo, 3, 16 e 17. Quem pode ler bem forte aí para nós? 2 Timóteo 3, 16 e 17. E eu gostaria de só essas duas participações de vocês aqui, para me ajudar. E 1 Pedro 1, 2 Pedro 1, 19 a 21. Quem achou 2 Timóteo 3, 16 e 17? Muito bem. Não sei se todos escutaram, mas você pode pôr novamente para nós o 16? Eu gostaria que os irmãos lessem, porque aqui é muito importante para nós. Vamos lá, irmãos? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja É muito certo que aqui coloca o homem, né? Porque no português o homem aqui não é um homem masculino, mas é um gênero. Mas no grego aí antropos, é gênero. Tanto faz o homem como a mulher. Toda a escritura é divinamente inspirada. Gênesis é inspirado, irmãos? E Obadias? E Ezequiel, que é difícil entender. Meu Deus. E se eu perguntar mais um, sim, vou baixar. E Judas? Muito bem. Toda a escritura é divinamente inspirada. Quem que está com 1 Pedro, 2 Pedro 2, 1, 19 a 21? Bem forte para nós. Bem rapidinho. 2 Pedro 1, 19 a 21. Então vamos ler todos nós. Vamos lá? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma porque a profecia Amém? Os irmãos creem que a palavra de Deus é inspirada por Deus? Então, se nós cremos que a palavra de Deus é por Ele inspirada, eu vou pegar aqui o meu exemplo. Se eu fizer qualquer coisa que diz respeito à contrariedade das Escrituras, ou que está fora do que Deus está dizendo na sua palavra, eu estou dizendo para Deus que eu não acredito na sua palavra. Os irmãos estão compreendendo o raciocínio?
Quer dizer, se eu creio na palavra e a minha vida não condiz com a palavra, eu estou destruindo a minha crença na palavra pelas minhas próprias obras. Por isso que o apóstolo Paulo, para poder falar do evangelho, ele trouxe primeiramente o exemplo da sua vida. E ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra. Os irmãos estão me compreendendo? Para que a gente não caia naquilo que o profeta diz: esse povo me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então, se nós formos desobedientes à palavra, pastor Sérgio, o falso ensino é um pulo. Porque deixamos de crer na palavra. Irmãos, eu sou assim, irmãos. Se eu estou errado, a palavra está certa, eu estou com a palavra. Eu vou cair de joelho e pedir misericórdia a Deus. Eu não quero prevalecer naquele erro. Ah, pastor, nós somos imperfeitos. Somos. Mas cai de joelho para misericórdia e perdão. E outra coisa, irmãos, outra coisa. Eu vejo assim, não, alguém pensa assim, olha, vocês, estou aqui pedindo orientação a Deus também do que falar. E vocês procurem me entender. Há alguém que diz: a palavra é mais excelente do que a minha vida, então eu posso pregar a palavra. E o meu entendimento que Deus tem posto no meu coração é que eu só posso pregar a palavra aquilo que eu vivo dentro da palavra. E aquilo que eu não vivo dentro da palavra, eu não posso pregar. Deixa o outro servo de Deus que alcançou aquele grau falar aquilo. Eu não estou falando de coisa pecaminosa. Estou apenas dizendo de grau de maturidade que não alcançamos ainda. Esse é o meu entendimento. Então, não posso ensinar aquilo que ainda não consegui praticar. Seus irmãos são de acordo, amém? Eu sei que foi fraco, amém, né? Fraco. Também apertou também demais, né? Mas aqui é o meu entendimento, né? E o Senhor está falando no meu coração, irmãos, que os discípulos e a igreja primitiva trouxe o Império Romano aos pés do Senhor Jesus Cristo por causa do testemunho deles. É tanto que Constantino, quando viu a situação, lógico que ele aderiu ao cristianismo, mas eu quero apenas ressaltar isso aqui. Quando ele viu a situação do avanço do cristianismo, ele deve ter pensado: não adianta brigar com este povo, vamos nos aliar a eles. O evangelho é a palavra da verdade, Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que estão nele, né? O evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. O pastor Geraldo orou aqui e falou: pastor Geraldo, quando a pessoa se posiciona corretamente, como diz a palavra, terá perseguição, vai ter opositores. Assim, irmãos, mediante a revelação, essa revelação, nesse entendimento, o apóstolo Paulo foi impactado com o evangelho. E ele diz aqui no capítulo de Gálatas 1, 11 e 12: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Assim acontece, irmãos, a resposta do evangelho, aquele que brilha, né, irmãos? O evangelho, irmãos, é o poder salvador do Senhor. E a gente fechar aqui com Hebreus 4 e versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração.
fechando aqui então esse primeiro ponto, o Evangelho é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Pastor Almiro, o que é isso? O Evangelho é essa palavra de Deus inserida na minha vida, da cabeça até a planta dos pés e em você também. Senão não tem efeito. Senão não tem efeito. Fala. Oi? Eu acredito que foi um erro. Eu acredito que foi um erro. 4:2, 4:12. Pode ser que o versículo 2 também tenha lido. Lê o 2 aí, pastor. Eu coloquei 4:12 aqui. O 2 também tem a ver. Pode ler, pastor. Pode ler. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, enquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Muito bem. Está 4:12, está a referência correta aí. Mas eu li aqui 4:12 para poder falar da palavra. Irmãos, agora o Evangelho é a chegada, o segundo ponto aqui que eu queria destacar, o Evangelho é a chegada do reino de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista Marcos diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 16, melhor, Marcos 16, versículo Marcos 16, 15, 16, ele vai falar aqui, eu acredito que tem um errinho aqui, né? Marcos capítulo 1, versículo 15, 16. O reino de Deus está próximo. Marcos 1:15, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Está correto aqui. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E depois vai para Marcos capítulo 16, versículo 15. Né? Que também quem não crê no Evangelho vai ser condenado. É isso aqui que está implícito. E eu quero pegar que o Evangelho é a chegada do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não vai dar para a gente falar isso, mas é um pouquinho disso aqui que nós estamos sentindo, a glória de Deus neste ambiente. Aleluia. O que é o reino de Deus? É o que está no Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feito. É um lugar onde a vontade de Deus é plenamente feita. Pastor Almir, é o trono da glória de Deus que está revestido em fogo, como diz Daniel 7:10, milhões e milhões de anjos estão ali diante dele, milhares e milhares estão servindo ele, e a glória daquele reino desce aqui para a terra. E quem crê em Jesus Cristo adentra esse reino. Então o Evangelho é a chegada do reino de Deus. Tem um panorama histórico para a gente poder falar disso, do Antigo Testamento e o período interbíblico. E João Batista, ele diz aqui, Mateus capítulo 4, versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar as alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, para entrar neste reino, precisa crer em Cristo e ser batizado por Jesus com o Espírito Santo. E Deus envia João Batista para anunciar, 400 anos depois do silêncio. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:4, diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o Evangelho também é a chegada do reino de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o mundo estava preparado pelos impérios. Cada um teve a sua contribuição. O Império Grego trazendo a língua e unificando a sociedade, melhorando a comunicação da sociedade. O Império Romano trazendo estradas reais, dando segurança para que as pessoas pudessem viajar.
Havia no mundo um sentimento de que os deuses do paganismo não tinham mais efeito. Havia um sentimento de que viesse alguém para trazer uma boa nova. Me permita aqui, o mundo estava cansado. Aí o apóstolo Paulo diz que vem Jesus, o Filho de Deus, nascido de mulher, nascidos sob a lei, para poder inaugurar o reino de Deus. Então, dentro disso, vou correr um pouco aqui, o evangelho não vem apenas em poder, ele é o poder de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 1,16, diz, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é para a salvação todo aquele que quer. Primeiro o judeu e também o grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito, pois o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. O evangelho é um tesouro sagrado, né, irmãos? Me veio o meu coração de perguntar aqui. É bom a gente ser crente, irmãos? E guardar dentro de nós esse depósito? Dessa forma, o apóstolo Paulo sentia uma compulsão por pregar o evangelho, porque ele tinha esse depósito dentro dele. Era um tesouro sagrado que estava dentro dele. E ele queria desempenhar essa tarefa e fazer com ousadia. E quando você faz com ousadia essa tarefa, você vai ter aflições e perseguições. 2 Timóteo 1:8, para mim finalizar essa parte aqui. Meu Deus, deixa eu ver aqui, eu tenho que correr agora, hein? Não me envergonho, não te envergonhes, dizendo a Timóteo, 2 Timóteo 1:8. Do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que era ele, o apóstolo Paulo, sou eu, né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas próprias obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos rapidamente aqui. O evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, para libertar de todo pecado e toda obra maligna. Os irmãos creem nisso? Amém. Mas o evangelho também é poder de Deus para você. Ou melhor, olha, já falando errado, hein? O evangelho também é poder de Deus para me levar e te levar a sofrer. E eu quero perguntar para os seminaristas, vocês estão dispostos a sofrer por evangelho? Ixi, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Agora acabou. E agora? O apóstolo Paulo está preso, vai morrer, está sentenciado. Ele está literalmente sabendo que vai ser decapitado, que alcançou um salvo-conduto de não ser crucificado, vai ser decapitado. E ele está pedindo para Timóteo, não te envergonhes do evangelho. Sofre comigo. O pastor Davi vai me pegar depois, vai fazer o seminarista desistir, né? O evangelho, irmãos, é a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos sair disso. Nós não podemos pregar outra palavra. O hino 192 diz, tema do bom pregador, o Calvário. E o apóstolo vai dizer aqui em Gálatas o porquê que ele prega o evangelho. O evangelho é a cruz. Você não pode sair disso, hipótese nenhuma. Mas, pastor Almir, por que não pode? Eu vou te falar.
Não pode sair. Ele vai dizer aqui, irmãos, no capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele estava lá levando a cruz, e as mulheres, não faça isso, não faça isso. Como diz, o senhor não está vendo o que o senhor está fazendo? E chorando, ele falou, mulheres, vocês não choram por mim. Chorai por vós e por vossos filhos. Eu estou indo aqui voluntariamente. Recalamassuriandas. Recalamacheias. Aleluia. Aleluia. Era como que ele dissesse, eu estou indo aqui por minha vontade e o Pai quer também que eu faça isso. É tanto que ele chega na cruz e ele clama, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que não há resposta. Porque o coração do pai está doendo, porque ele está entregando o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Mas ele ouve a oração, porque logo, antes dos outros que estavam do lado morrer, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Mas porque, irmãos, vou aqui rapidamente passar. Por que então, pastor Almir, que tem que pregar o evangelho? Porque o pecado é uma enfermidade, um mal tão terrível que ele não morre com panos quentes. É como uma bactéria que já está acostumada com todos os tipos de antibiótico e está lá no hospital e ninguém consegue combater. Ela só morre pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se nós não pregarmos o evangelho, as pessoas continuarão enfermas. Por que o apóstolo Paulo está aqui combatendo o evangelho da graça? Irmãos, que se colocar qualquer coisa, colocar lei, colocar alguma coisa, matou. Citar aqui algo rapidamente que me veio à memória. Faz muito tempo isso, eu estava pintando a casa, lá em casa, e talvez alguns já me viram contar isso. E eu fui lavar as mãos, e eu sou acostumado tanto a mexer no carro como na casa. Você pega o removedor, você tá aqui, passa um pano, depois sai tudo. Irmão, cadê? Eu peguei o removedor, passa aqui, passa ali, limpa para cá, nada de sair. Eu falei, meu Deus, que removedor é esse? Aí eu fui olhar no rótulo do removedor, estava escrito, removedor perfumado. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, assim é o evangelho. Se for misturado, não tem efeito algum. O pastor me deu até 8:55, irmãos, eu tenho 10 minutos para falar sobre a aplicabilidade do evangelho. Mas eu tinha já proposto no meu coração que eu queria ficar um tempo maior nessa conceituação do que é o evangelho. E eu vou rapidamente aqui falar da aplicabilidade do evangelho na evangelização. Então, é mandamento, né? Aqui entra uma das partes da missão da igreja, um dos aspectos da missão da igreja, que é evangelizar. Ir por todo mundo, a toda criatura. É certo que no começo ele falou, vinde a mim e eu vos farei pescador de homens. Agora ele manda ir. E para ir tem que estar preparado com a palavra. Por isso que a chamada, um bom tempo da chamada, melhor dizendo, a chamada é um fogo muito grande que arde dentro de nós. A gente não consegue mensurar de imediato. E o meu conselho, para quando a pessoa recebeu esse fogo, o meu conselho é o seguinte, gasta um pouco deste fogo estudando a palavra de Deus.
Vai para o seminário, vai estudar. Senta lá para você ouvir a palavra de Deus. Enquanto você senta para ouvir a palavra de Deus, isso é tão agradável a Deus, que Ele pode te abrir o entendimento para você aprender coisas reveladas da parte de Deus. Que é só para você. Mas você precisa sentar. E aí, Atos 1:8, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura, já falamos disso. E o apóstolo Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo, e pregamos a Cristo crucificado. Aqui também vai o texto de 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 15, versículo 3. Irmãos, a aplicabilidade na vida cristã. Eu me lembrei de 2 textos aqui, na educação cristã. O primeiro é Mateus 16:19, né? 28 e 19. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar. O pastor Marcos Del Rey falou aqui, ensinando a guardar. Eu posso ouvir mais alto? Ensinando a guardar. Muito bem. O apóstolo Paulo falou em Atos capítulo 20, que eu não deixei de ensinar vocês, de dia e de noite, todo o conselho de Deus. Então pesa sobre a responsabilidade da liderança, e eu não vou falar isso de forma, como é que fala, esqueci aqui, normativa, porque isso é a palavra do pastor. Mas apenas como instrução, pesa sobre nós, liderança, se Deus nos colocará um trabalho nas nossas mãos, e a gente passar ali 3, 4, 5 anos, a responsabilidade de anunciar naquele lugar, o quê? Todo o conselho de Deus. O que é isso? É a palavra. Isso envolve o entendimento do Antigo Testamento e do Novo, tanto panorâmico como pensamento. Envolve também como que a igreja lidou com a palavra durante o período histórico dela. Se não tiver esse entendimento, você não compreende nem a palavra e nem como vai aplicar a palavra. Porque isso é o desígnio da teologia, ou do estudo da palavra. Envolve a teologia bíblica e também a sistemática, todo o sistema doutrinário que cremos. Precisa passar. Mas, pastor Almir, por que muitas vezes nós não passamos? Me permite aqui os irmãos e a liderança, e o pastor me permita falar isso. Porque quando a gente prega o evangelho puro e santo como ele é, a gente não aparece. Só aparece a palavra e as pessoas comparecidas com Cristo. Isso é muito difícil, porque a gente também quer que as pessoas, falem alguma coisa da gente. Isso é perigoso. Silêncio total, né? Está apurando, né? Vai pregar o evangelho como ele é, você vai ter problema. Você vai ficar só. Mas Deus vai ser gerado no coração daquele povo. Paulo está tão aborrecido com os falsos mestres, que ele vai dizer assim, assim como já vos dissemos, agora novamente eu digo que quem está trazendo o evangelho ruim aí, o evangelho contaminado, com falsificação no rótulo, na essência, seja anátema. O que ele está querendo dizer isso, irmão? Está pegando mesmo pesado para ver se os irmãos acordam e põem para fora o falso ensino. E ele vai dizer também o porquê do verdadeiro ensino, né? Porque no capítulo 5, ele diz que os irmãos lá estavam
se mordendo e se batendo um com o outro. Porque quando tira a palavra, não dá para amar o próximo. Porque para amar o próximo, só com Jesus no coração, cheio do Espírito Santo, senão não dá. Irmão, se não tiver Jesus dentro do coração, nem dentro da família a pessoa tem um bom relacionamento. Imagina na igreja. Aí os irmãos lá estavam se pegando. Aí ele começou a mostrar o efeito, quais são as obras da carne. Ele disse, se vocês não crerem em Cristo, toma cuidado para vocês não comer um ao outro aí. Porque esse é o resultado do falso ensino, dissensão, heresia, prostituição, impureza, tudo quanto é tipo de pecado. Porque o falso ensino não tem poder para matar o verme do pecado, mas o fruto do Espírito, que é resultado da pregação da fé, é alegria, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E Paulo lançou anátema nos falsos mestres. E eu estava estudando, o irmão está aí na apostila, né? O irmão puxou o exemplo de Acã. Não ficará impune quem tocar na igreja santa do Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos deu de estar aqui. Que a tua palavra continue a fazer efeito nos nossos corações. Continue abençoando os alunos, todos os teus santos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor. Deus abençoe, pastor Almir, pela exposição da temática proposta para este culto de abertura da nossa Semana Teológica. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a cada participante, os nossos professores, os alunos, todos os seminaristas, a igreja, os obreiros que vieram aprender a palavra de Deus, nós sermos alcançados pela palavra e com essa temática tão preciosa aqui nesta noite. Deus abençoe também a direção da FATEBENE, da pessoa do pastor Davi, do pastor Marcos, também todo o efetivo da FATEBENE, que estão também aí à disposição para o atendimento. Que Deus abençoe grandemente a todos, em nome do Senhor Jesus.